Eu tinha lançado 90 mil de parcela na Parla, daí veio até o Paulo Horto ali na mesa, tá? Daí o seu Carlos olhou pra mim e falou, é seu lance. Daí eu falei, era meu, 90 era meu. Descobriram 91, não é mais. Ele falou, por que você não vai lançar mais? Eu falei, tá cara, seu Carlos. Ele falou, não, animal bom nunca é caro. Nunca. Esse animal não tem valor pra ele, não tem preço. Eu falei, como assim, seu Carlos? Eu não entendi direito. Ele falou, animal bom, isso não tem preço. Isso aí pode lançar, que isso é vaca de homem. Isso é animal pra você comprar, não o que você fez ontem. Aí ele falou, isso aqui é vaca de homem. Isso aqui você tem que comprar. Isso aí você nunca vai perder dinheiro, Bavaresco. Pode escrever isso, nunca perde dinheiro. Nunca é caro. Pode lançar. Aí eu peguei e fui lançando assim, até 100 mil reais de parcela. Aí deram 101 e eu saí fora. Daí veio novamente o Paulo Horto, Mário Pereira, ali em cima de mim na mesa. Aquela pressão. Eu falei, não, agora chega pra mim, parei. Aí o seu Carlos olhou pra mim e falou, você não vai mesmo? Tem certeza? Eu falei, parou, então tá, daí eu vou começar. Aí o seu Carlos disputou ela e foi lá 143 mil, se não me engano, de parcela. Depois montou um condomínio e comprou nessa primeira venda parte. Nós trabalhamos no melhoramento, a filha ser melhor que a mãe, mas não é sempre que acontece. Se fosse sempre é tão prático, né? Nós fizemos muito isso lá na fazenda. A gente faz alguns acasalamentos pra gente guardar, pra gente ter abertura de sangue, pra gente pensar no futuro, pra ter uma criação de base. A gente tem um fundo de fazenda, de acasalamentos, que a gente faz isso. Mas isso é muito interessante, foi muito bem pontuado mesmo, porque nem sempre o primeiro dá certo, né? A próxima geração dá certo. O gado, ele fica em Maracaju, gado de cocheira, e Niuá que fica as receptoras. E a gente vem usando, né, os últimos anos, aumentando a quantidade de embriões, mas os últimos 2 anos foi os anos que a gente mais acelerou na questão de embriões. No ano passado, acho que chegamos a uns 700 embriões, e esse ano tem, assim, da metade do ano para cá, a gente deve fechar aí, vamos dizer, no ciclo de 12 meses, aí, em torno de uns 1.400 embriões. Existe um Nelore antes e um Nelore pós-parto. Isso é nítido. Se você buscar nos eventos, nos leilões, depois de filhas, netas, bisnetas de parlas, os leilões virtuais, com certeza, 80% dos recordes vêm da genética parla. Então, a parla é um trem a ser batido, assim, na questão de, lógico, mais idade. Você vê, demorou tanto tempo para chegar aqui. Uma Viatina 19, tem uma Carina agora, que elas estão fazendo. A Viatina já vem se provando, a Carina vai começar agora. A parla, existe um Nelore antes e um Nelore pós-parla. Se meu filho disser, Beto, vai, eu pago o preço. Eu acho que a convicção da gente é fundamental, porque eu comecei do nada, do zero, tanto no ramo do mercado e tudo no meu filho, acreditando naquilo. Peguei situações que todo mundo não queria, eu peguei porque eu achei que ia dar certo e deu. Eu fiz dar certo. Por quê? Eu acho também, porque eu tô fazendo o que eu gosto. Você fazendo o que você gosta, você se dedicando àquilo, não tem erro. Eu acho que é o correto. Então, hoje a gente discute um pouco mais, porque você já tem um plantel muito grande. Então, às vezes, você perde algumas oportunidades, porque discute um pouquinho mais, mas quando vem a paixão mesmo no animal, eu vou firme. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo pecuarista. Bem-vindo a mais um podcast da Pecuária Brasileira. A parla é uma coisa inexplicável. Existe um Nelore antes e um Nelore pós-parla. Isso é nítido. E falando grosso modo, assim, um litro de leite é R$5, eles vendem a 10. Tá, você não aspira bezerra, mas você enfia o gado seu de touro que você nunca viu nascer. Aspira essa porra dessa bezerra. Exercício praticamente todos os dias. Tem tropeiro que tem represa, faz natação com os touros. Se você não chega ao máximo, um vai ficar mais magro, outro fica mais gordo. E aí chega lá, um tem um tanto assim de gordura, outro não tem nada. Tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Hoje o insumo que mais tira dinheiro do pecuarista se chama boi de boiada. Pensamento de longo prazo e relevância estatística. Que um indivíduo pode acontecer qualquer coisa. O cara tem que comer 1,8% do peso vivo. O capim tá dando esse 1,8, 1,9? Tá tudo certo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo pecuarista. Bem-vindo a mais um podcast da Pecuária Brasileira. Agradecer vocês estarem aqui mais uma vez, mais uma semana, mais uma baita entrevista. Agradece. E já vou pedir pra vocês, curte, comenta, segue, aperta o sininho pra sempre que a gente postar um corte novo ou então uma entrevista completa, vocês serem o primeiro a se saber. Léo, mais uma semana. E aí, Gustavo, tudo bem? Hoje com um convidado super especial, completando 20 anos de criatório, 20 anos de seleção no Nelore. Acho que é uma trajetória muito bacana que com certeza vai agregar tanto para selecionadores que já estão nessa jornada faz tempo, quanto para a turma que está começando. E com certeza para a gente também, né? Sem sombra de dúvida. Antes de falar do nosso entrevistado, falar de quem
ajuda o Podpack, quem são nossos parceiros, começar com a CB Genetics. Tá precisando inseminar sua vacada? Entre em contato com o pessoal da CB Genetics, tá aparecendo aqui no rodapé, todas as informações. Tem touros Angus, Brahma, Cimental, Ultra Black. Nelore. Uma bateria muito forte do Nelore nos últimos anos. Além dos touros da Casa Branca, tem touros parceiros. Então a CB Genetics, para você inseminar sua vacada, tem touro sexado de fêmea, tem... Para o que você precisar, o pessoal tá podendo atender. E tem desconto para quem chega na CB através do Podpack, né, Gustavo? Sim, pode tanto mandar mensagem pra gente pelo nosso WhatsApp ou entrar em contato com eles. Use o cupom PODPAC10 que vocês têm utilizado bastante, muitas vendas. E vamos dar continuidade. Fala também da VRGen. A VRGen é o laboratório faz DNA animal o mais eficiente do país. Em até 7 dias úteis entregam para vocês o resultado. Então é realmente muito rápido, né, Léo? Isso. Não, realmente a qualidade deles é impressionante, a eficiência. Então, se tiver precisando de todo esse serviço de genotipagem, tem alguns outros serviços também vão estar aparecendo na tela, não só para bovinos, mas para animais em geral, eles atendem da melhor maneira possível. DNA animal, né? Fala também da Vista Podpack. Vocês estão vendo aqui, a gente está utilizando umas camisetas personalizadas, camisetas do Podpack, mas com a parceria e qualidade de reserva, né, Léo? Isso aí, Gustavo. É uma parceria que a gente desenvolveu com o pessoal da reserva para estar conseguindo entregar produtos de qualidade, camisetas do mesmo nível da reserva, só que com as estampas que representam o agro, que representam o Nelore, que conseguem realmente estar mostrando um pouco dessa identidade do campo para quem estiver querendo usar a pecuária no seu dia a dia. Porque a gente queria várias vezes utilizar camisetas da pecuária, porque a gente gosta, é o nosso dia a dia, mas a gente não achava nada no mercado que realmente batesse com a gente. Então, a gente tivesse a qualidade do produto da reserva. Né? Além dos designs, a qualidade. Então a gente fez essa parceria e está disponível para vocês. Podem entrar no nosso site e ver todos os modelos. Também falar do curso de morfologia da raça Nelore 100% online, feito pelo Podpack. O primeiro já feito aqui no Brasil. É algo que está revolucionando o mercado. O pessoal tem gostado muito. A gente passou pela primeira fase de lançamento e agora o pessoal já tem dado feedback muito positivo, o pessoal completando o curso. Léo, me fala o que o pessoal pode aprender nesse curso de morfologia. Tudo que a pessoa precisa aprender sobre como analisar um animal, em especial da raça Nelore, desde a questão de aprumo, racial, história da raça, as principais linhagens. Defeitos morfológicos, padrão racial. Então, desde da pessoa que está começando e quer aprender, novos criadores, estudantes de medicina veterinária e que querem ter uma base zootécnica para estar entregando um serviço com maior qualidade, com maior profundidade, ou mesmo realizar investimentos mais certeiros na hora de escolher aquele animal que vai virar, que a pessoa vai conseguir ganhar dinheiro. Tem que saber as qualidades, tem que saber os defeitos, tem que saber identificar. E são aulas ministradas por um técnico da BCZ, o Tavinho, que hoje é uma das principais referências hoje em conhecimento de gado. Né? São mais de 50 aulas, são mais de 10 módulos, tanto com aulas práticas quanto aulas teóricas, mas tudo gravado. Você não precisa se locomover, não precisa gastar com hotel, logística, nada. Você tem tudo na palma da sua mão, 1 ano de acesso para você assistir todas as aulas. E ao final do curso, depois que você assistiu todas as aulas teóricas, depois que você assistiu todas as aulas práticas, você tem uma prova final. E fazendo essa prova final, que você pode fazer quantas vezes que você quiser, para você realmente aprender o conteúdo, você recebe um certificado de capacitação de mais de 20 horas. Então, não perde tempo. Quer se capacitar? Entra aqui em contato com a nossa equipe ou vai direto no site para poder adquirir. Vai pra vinheta. Voltando à vinheta, Roberto Bavaresco. É um prazer tê-lo aqui. Beleza, boa noite primeiramente. Obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui. Parabéns por esse programa, tenho acompanhado alguns podcasts dos convidados que vocês têm feito aí, espetacular. Parabéns pela iniciativa mesmo. Acho importantíssimo, de total fundamento e o bem que isso faz, né, para a raça. Essa divulgação aí é espetacular e necessária. Roberto Bavaresco começou a história há 20 anos no Nelore, né, fazendo esse ano aí, então 20 anos começou, foi incrível. Eu sou nascido na roça, e eu tive, com 11 anos de idade, eu fui para Rondônia com o irmão meu. A gente foi para Rondônia, que tinha um tio meu que já morava lá, e ele foi na década de 70, e foi no plantio de cacau. E eu vou começar essa história para chegar no Nelore.
Mas é bem rápida também. Não, então, fica à vontade. tempo. O pessoal quer saber. E aí ele pegou e veio nos visitar em 83, lá em Santa Catarina. E já tinha fazenda de gado e tal, tinha dado muito certo. Então a gente, como estava trabalhando na roça lá, esse meu irmão era seminarista, estudava para padre, ele estava lá de férias e não sei como e de onde que veio a ideia dele, falou, não, a gente vai para Rondônia lá, que lá na época era Machadinho do Oeste, a gente lá ganhava terra, então a terra era dada para quem quisesse trabalhar lá, você tinha cada pessoa que fosse lá teria direito a um pedaço, uma data na cidade, que se chamava, né, um lote, mais uma área no campo para você desmatar e plantar. E nós fomos lá com a intenção de plantar cacau. Nessa ida para Rondônia, eu passei pelas fazendas do Mato Grosso do Sul, já pela parte de São Paulo, pelo passado, olhava aqueles campos de gado, coisa que eu não tinha visto. E foi a primeira paixão, foi aí, por isso que eu estou contando a história, porque de onde que veio a paixão pelo Nelore. Aí eu passava naquelas fazendas, via aquele gado, aí eu ficava pensando comigo, por 11 anos de idade eu tinha, falei, caramba, que coisa mais linda isso, como é que faz? E pensando, falei, cara, um dia eu ganho na Mega Sena e vou ter uma fazenda, né, de gado. Então foi ali que começou uma paixão pelo gado, né? Lógico que daí isso aconteceu, passou um bom tempo que a gente foi para Rondônia para plantar cacau, chegamos lá, acabamos não plantando cacau e entramos no negócio de supermercado, de mercearia, acabamos montando, né? Nessa mudança para lá fomos só eu e meu irmão, eu com 11 e ele com 19. 3.600 quilômetros de casa, na época não tinha energia, não tinha luz elétrica, não tinha nada, não tinha telefone, não tinha contato. Então a gente foi bem desbravando mesmo, e uma história espetacular que eu ainda quero deixar em livro isso, porque foi um aprendizado, foi um sofrimento danado, assim, que todo mundo fala, e até a mãe foi me resgatar lá depois de um período, por causa das malárias, e fala, nossa, hoje às vezes a gente está em reunião de família, de amigos, e fica comentando, nossa, aquele sofrimento, eu não lembro isso como sofrimento. Eu lembro como um aprendizado, como um crescimento fenomenal, assim, de conquista, que eu acho que tudo isso que levou a ter as minhas conquistas hoje. Te deu muita casca, né, para o que você atingiu. Isso, e hoje dá valor naquilo que você faz, e cada... você dá valor, mais que para alguns pode ser pequeno, alguma coisa, mas você sabe o tamanho das suas conquistas, né? O tamanho que cada conquista tem. Então, foi um aprendizado enorme. Aí que surgiu a paixão do Nelore. Passaram-se muito tempo aí, né? Aí eu vim embora de Rondônia em 92, isso foi em 84, vim embora em 92 para Curitiba. Saí de Rondônia e vim para Curitiba. E montei uma merceariazinha pequena em Curitiba e comecei no ramo do supermercado. Depois de 98, 99, fui para Paranaguá. Surgiu a oportunidade de ter o primeiro supermercado em Paranaguá, que era no litoral. Eu fui para lá, tinha gostado muito, porque quando estava em Rondônia, Paranaguá, a última cidade que eu morei em Rondônia era Porto Velho. E quando eu saí de Porto Velho, vim para Curitiba. Quando eu fui visitar Paranaguá, eu vi o meu contrariado de Porto Velho, que eu gostava muito de lá. E quando eu cheguei em Paranaguá, acredito, pela semelhança, por ser portuária também, era muito semelhante a Porto Velho. E eu gostei demais, me identifiquei muito com a cidade, e foi realmente o que deu certo, que comprei uma mercearia lá em Paranaguá, e onde que fez como se diz, onde que deu a alavancada na minha vida ali no setor de supermercado. Com isso, comecei a fazer o crescimento do supermercado e surgiram as empresas, os fornecedores. E um belo dia tinha um fornecedor que fornecia açúcar, e eles montaram uma empresa de refrigerante próximo a Umuarama. Eu não lembro exatamente o nome dessa. Bandeirantes, na cidade de Bandeirantes. E ele tinha uma empresa de fabricação de refrigerante, e ele convidou para ir, não, vem fazer uma visita aqui na fábrica e tal. E eu tinha, na época, eu já tinha comprado a primeira fazenda no Mato Grosso do Sul, mas de gado normal, né, assim, tudo. E ele mexia muito com cavalo, família Ferro. Eles mexiam muito com cavalo, provas de tambor aqui em Araçatuba, acho que que eles tinham os cavalos e tudo. Eram muito parceiro do seu Meneghel, lá no Paraná. E ele convidou para ir lá para a gente visitar a fazenda, ia ter a festa, ia ter a exposição de Umuarama. Aí ia ter shows lá e tudo. Falei, vamos. Daí peguei e fui para lá, eu e a Simone. Aí chegamos lá em Umuarama, visitamos a fábrica de refrigerante, tal, à noite fomos para o show. Quando chegamos, à noite o show era dentro do parque de exposição.
Aí quando eu cheguei dentro do parque de exposição, entrei lá, vi aqui os animais. Naquela época, o Moarama, o evento era muito forte. Isso foi em 2005, acredito eu, 2005. A exposição era muito forte, tinha muitos criadores. O São Paulo em peso era muito prático ali, então a Unimar, com muito gado, Prata Conha, eu não vou lembrar exatamente do Jaime Miranda, mas tinha muito. E o Paraná também era muito servido de criadores, né? Então a exposição devia ter lá umas 400 cabeças, acredito eu, na época de Nelore. Eu sei que era bastante coisa. E eu vi aqueles animais e me apaixonei. Aí eu me apaixonei mesmo. Foi a primeira vista, assim, porque... Lembrou daquela viagem? Eu já estava fazendo Mato Grosso, assim, criando, comprava, fazia engorda, né? Então já tinha aquele sonho realizado no quesito do gado. Mas daí, com o Elite, esse melhorador, foi ali em Moarama, nessa exposição. Cara, eu falei, como que faz um gado desse, né? Brincadeira, como que chega num tamanho, numa beleza daquela, né? Eu fiquei alucinado. E aí eu comecei a ir atrás. Ali no Moarama só foi... Aí comecei a ir atrás, olhar e tal. E ver algumas coisas, pesquisar. Não tinha muita coisa, né? Na época, assim, não conseguia ter acesso, não sabia muito onde entrar para ver e tal, né? E aí passou-se acredito, não sei quantos meses, mas no outro ano seguinte, eu aumentei minhas áreas no Mato Grosso do Sul, e aí eu estava comprando muito gado para engorda, eu falei, não, eu quero fazer o ciclo completo, porque a minha paixão é ver vaca parida. Eu adoro entrar com o cavalo no meio daquela vacada parida, com bezerro no pé, então essa é a minha grande paixão, né? Eu acho que a vida, né, que você está fazendo ali, porque você gera uma vida, então eu acho que é isso que é tão apaixonante, né? O desenvolvimento, né, desde pé da vaca até depois virar uma doadora, e aí eu fui para Dourados, comprei um monte de novilha lá, peguei os melhores criatórios ali do Mato Grosso do Sul, comprei dele, fui visitar e aí comprando. E aí tinha um leilão muito forte lá na época, o leilão 4R, lá em Dourados, que era feito pelo Quito Andrade, pelo Márcio Rezende Andrade, dono do Bitelo e tudo mais. E era um leilão de muita qualidade, que o pessoal comentava. E estava na minha região. E eu fui para lá, durante a exposição de Dourados, para comprar esses touros, para servir. Aí cheguei lá, no dia do leilão, comprei, eu acho, uns 15, 20 touros. E aí o pessoal, no dia seguinte, ia ter o leilão da Ribalta, que era um dos leilões super tradicionais também do Mato Grosso do Sul. E aí me convidaram, falaram, não, você vai para onde? Eu falei, quem é você e tal, isso e aquilo, né? Apareceu alguém de paraquedas lá. Falaram, não, fique aqui, amanhã vai ter um leilão aí e tal. O dono lá na época, o Ricardinho, né? Me chamou e falou, fica aí, amanhã você vai no leilão que vai ter o gado assim. Eu falei, cara, eu lembrei do gado de Moarama e tal. Eu falei, não, vou sim mostrar um folder, tudo. Aí acabei ficamos lá, eu e a Simone. Aí no dia seguinte fui lá nesse leilão da Ribalta e chegando lá eu adquiri 2 animais. Uma descendente da Riasa, até por sinal chamava-se B. Riasa, que era do seu José Carlos Prandini, criador forte ali no Mato Grosso do Sul também. E comprei uma irmã própria do Bitelo SS, lá do seu Márcio Rezende Andrade. Só que não tinha onde expor, não tinha nada, não tinha minha fazenda, tudo totalmente a campo. Aí eu tinha o Lineu Pascoaloto, que era um cara que fazia o trabalho, que era uma central. E aí ele falou, não, deixa aqui. Na hora eu falei, quando eu vou comprar, vou fazer o quê? Daí ele falou, não, deixa aqui assar umas prenhas. A hora que ela parir, a gente coleta. Não tinha nem a FIV ainda, era só... Até, né? E aí a gente faz isso, me explicaram mais ou menos por cima, eu... Falei, tá, fiz de conta que entendi, mas não entendi. Como que consegui fazer aquilo, né? Naquele momento, né? E tudo bem, aí comprei esses 2 animais em 2006 lá. E aí ficamos desse jeito. Deixei esses 2 animais lá e... Quando cheguei em casa, começou a chegar alguns convites. Naquela época era muito catálogo, né? De convites, leilão, algumas e-mails, algumas coisas. E foi, mas passei um ano, assim, só com aqueles 2 animais. E daqueles 2 animais também pariram e eu acabei fazendo 4, 5 prenhes lá que eles me indicaram. Daí no ano seguinte, teve o leilão em Cachoeira, aqui em a exposição de Londrina. Aí eu falei, vamos para a exposição de Londrina. Aí fui na exposição de Londrina e liguei para o Ricardinho, que a gente conversava de vez em quando, porque eu comprei os gados, os animais lá. Falei, cara, vai ter um leilão em Londrina e eu tô querendo comprar esse gado e tal, e marcamos. E aí veio ele e o Thiago Moraes, vieram ali em Londrina e a gente foi pro leilão da Cachoeira.
Um leilão muito forte na época. Putz, criadores espetaculares lá, né? O Bené Mutran, Antônio Palabate, Oreste Quercia, Márcio da Unimar, o Joaquim Roriz. Cara, o leilão era um espetáculo, assim, são ainda até hoje, né? Mas, tipo assim, impressionante para mim. Pela primeira vez, cheguei lá e te falar que eu estava 20 anos atrás, 30 e poucos anos de idade, né? 30 anos. Era novato, aquelas pessoas lá criando, chega lá, aquela exposição, aquele monte de gado, um mais bonito que o outro, que eram sendo leiloados. Na época eu lembro que foi a Elegância 5, que foi a leilão, e foram algumas filhas da Betina, que eram as vacas de evidência total na época, né? Então as essências, as filhas das essências, as elegâncias, né? Que as filhas das essências e as Betinas. E aí a gente foi lá, e naquele leilão lá eu disputei bravamente com todo mundo lá, e eu acho que na época eu comprei, naquele leilão acho que eu comprei uns 5 lotes, mas disputei um punhado, queria comprar tudo. O povo ficou assustado até, né, e tal, porque novo e tudo na raça é difícil, né, assim, você chegar sem ter um alicerce, uma história, ninguém conhecer, né, e só tinha comprado 2 animais 1 ano antes. Mas foi muito, muito, muito legal, assim. Daí foi ali mesmo, assim, que conversei com o Ricardinho. Falei, não, vamos fazer. Mas daí ele me explicou, você tem que fazer isso, tem que fazer baia, tem que fazer esse trabalho. Porque só comprar por comprar e ficar apreciando não é. Vira colecionador, né? Não tem um projeto. E outra, não tem, se não dá... Aí eu falei, não, vamos precisar o que for fazer. E já marquei com ele, daí já chamamos um arquiteto, fomos lá na fazenda, já desenhamos as baias, assim, onde é que íamos fazer e começamos até hoje são as mesmas ou já trocou? Não, são as mesmas, assim, a primeira começou melhoramos elas depois, porque eu comecei com 4 bainhas, fiz 4 bainhas, então uma coisinha bem, bem básica. E isso foi em abril de 2027, se não me engano. 2007, quer dizer, 2007. E aí depois eu fiquei comprando mais um ano, mais ou menos, só virtual. Foi naquele leilão e aí, no ano seguinte que eu apareci em Uberaba. No primeiro leilão, assim, que cheguei lá, todo mundo falou, esse que é o virtual, Porque eu comprava muito gado. Eu comprava muito gado, assim, virtualmente. Muito. Não ia nos leilões. Tanto é que foi em Londrina, em abril. Em maio teve a Expo Zebu. Aí eu acabei adquirindo, que chegaram, os catálogos eram vários leilões, porque era de meio-dia à noite na época. Então, chegou catálogos de leilões desse jeito, comecei a olhar, e aí teve um leilão VR. E chamou a atenção uma bezerra lá. Na verdade, alguns animais, mas essa bezerra me chamou a atenção, uma novilha de uns 13 meses, assim. E aí eu acabei comprando, e foi a Cartagena, a mãe da Liaca. Para você ter uma ideia, esses 2 animais eu comprei antes, lá na fazenda. Depois eu comprei mais 3 animais, acho, no leilão da Cachoeira, aqui em Londrina, mas esses animais foram para Central, não tinha ido lá para casa ainda. O primeiro animal chegar dentro de casa comprado foi essa Cartagena, porque as baias estavam ficando prontas, e aí eu acabei adquirindo a Cartagena, e ela foi a primeira a chegar lá na fazenda. Foi ela, nos leilões lá ali, junto, comprei uma prenhez da Conchita 15 também, com Panaguipur, e nasceram lá na fazenda. E eu comprando pelo virtual, né? Aí chegou na fazenda receptora, nasceram, e eu ia lá a cada 6 meses na fazenda. Aí fui lá, com 6 meses fui lá, falei com o Ricardinho, fui lá na fazenda e ele marcou com o Horácio fazer uma visita lá e conhecer. E aí chegou lá, e o Horácio olhou os animais, gostou muito da Cartagena e tal, mas não conversamos nada, eu não sabia nada assim de casamento, essas coisas, nada. E nisso tinha chegado para mim em casa um livro como que era de touros, que era da Central aqui, a Lagoa da Serra. Lagoa da Serra. Eu li os touros, eu nem sabia desse negócio de consanguinidade, que era filho, essas linhagens, né? As mesmas linhagens. Chegou aqueles touros, eu olhei aqui, adorei o ilíaco. Não, eu gostei desse fenótipo. Aí eu peguei o ilíco lá, aí tinha as novilhas, eu mandei levar para casa, que eu tinha comprado, e falei, aí tinha um veterinário lá de Dourados, é o Elcinho. Aí ele fazia o trabalho lá, que me indicaram e tudo, o Ricardinho. Eu falei, Ricardinho, eu comprei dose do Elico, vi essas vacas aí, eu quero que acasala com o Elico. Aí tinha
tinha 6 animais que eu já tinha comprado, que estavam lá em casa. Ele falou, Beto, tem algumas que não dá. Ele me explicou um pouquinho do acasalamento, foi o porquê disso e tal. Mas tudo bem, a Cartagena foi a primeira a ser coletada e foi com helico, deu um monte de filhos e já dei cara na primeira cria da Cartagena, saiu a Liaca, da RS. Então, espetacular, Liaca de mãe do caiaque. Você pega uns catálogos, vejo está lá, né? A primeira, em todos os catálogos tem a Liaca da RS ali, porque ela botou o caiaque hoje, que foi essa máquina aí que tá fazendo animais aí nesses últimos anos da raça. E com certeza acho que assim, pensando no impacto nacional, foi o animal com a marca RS que teve maior relevância, né, a Liaca? Com certeza. Assim, demorou um pouco e tal, porque ela se expandiu depois do caiaque. Depois do caiaque, né? sim. Porque ela nas pistas ela ia muito bem. Ela ia muito bem, né? Ela disputava sempre os campeonatos em Uberaba, dentro do estado. Assim, porque você vê, no primeiro ano que eu fiz, foi em 2007 para 2008, primeiro ano que eu participei como expositor no Mato Grosso do Sul, já fui o melhor expositor e criador da raça lá no Mato Grosso do Sul, no primeiro ano que eu botei meus animais expondo, que tinha várias exposições na época. Isso ainda. Com quanto tempo de criação? 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos, 2 anos e meio praticamente. E pensando assim na ótica de um criador que está começando, qual que você acha que é a importância da pista de julgamento? Como que você enxergou isso? E foi a importância para o plantel da RS participar das pistas nesse começo da criação, e quais foram os principais desafios? Eu acho que eu tive lá em Uberaba, fui participar do julgamento, e eu achei assim como um trabalho fundamental. Eu acho que você não tem que expor o teu negócio, tem que ser visto, senão não tem muito sentido e você não divulga tanto a marca. Então, eu acho que as pistas mesmo, a gente às vezes, tendo todos esses comentários, o cara nunca gosta de perder, tem injustiçado isso e aquilo, mas graças que a gente sabe que tem conhecedores, tem caras que gostam, tem pessoas que entendem, que vê o animal, e aquele animal que às vezes você achou injustiçado é o que você quer, não é aquele que ganhou. Então, isso tem. Então, eu tenho isso muito comigo. Eu tenho essa questão de você saber o animal que serve para você. Eu acho que o primeiro passo é você saber o que você quer na sua criação, o que você gosta, o que você aprimora, e as outras coisas é lógico, o mercado, às vezes você navega um pouco na onda dele, né? Você tem que, mas aquele animal, aquela base mesmo, você não consegue querer criar uma coisa, aquilo já tem, já tá ali, que você tem que seguir ela para você ter sucesso. E o que você olha principalmente quando você está olhando para um animal assim, independente de pista de julgamento, independente se está num leilão que você está vendo se você vai comprar ou não, qual que você acha que são os principais pontos que hoje determinam a marca da RS Agropecuária? Eu acho que a gente discute hoje mais. Eu já fui muito impulsivo, mais assim, pelo gosto, pelos animais. Ainda eu gosto de seguir meu instinto, meu feeling, porque foi desse jeito que eu fiz a minha criação até um certo período. Foi muito no feeling. Então, às vezes, tem um animal assim que todo mundo meio critica, mas eu confio, eu gosto de ser esse meu feeling de ser Beto. Eu pago o preço. Eu pago o preço, assim, de errar, entendeu? Mas eu acho que a convicção da gente é fundamental, porque eu comecei do nada, do zero, tanto no ramo do mercado, e tudo no meu fim, acreditando naquilo. Peguei situações que todo mundo não queria, eu peguei porque eu achei que ia dar certo e deu. Eu fiz dar certo. Porque eu acho também, porque eu tô fazendo o que eu gosto. Você fazendo o que você gosta, você se dedicando àquilo, não tem erro. Eu acho que é o correto. Então, hoje a gente discute um pouco mais, porque você já tem um plantel muito grande, um plantel muito de tudo. Então, às vezes, você tem de onde compor. Então, às vezes, você perde algumas oportunidades. E às vezes, porque, não, eu acho que vão compor de outra maneira, assim, o plantel e tal, porque discute um pouquinho mais. Mas, quando vem a paixão mesmo no animal, eu vou firme. E essa questão do feeling também, hoje você que toca toda a parte de acasalamento, você e o Cadu, lá na RS. Por que dessa tomada de decisão? Como que você busca assim, estudar para tomar essa decisão dos acasalamentos? Por que da decisão também de não utilizar uma assessoria? E isso vem dado certo, não à toa os resultados da RS. Como que foi essa trajetória e os seus aprendizados durante esses 20 anos
para tá construindo animais com a marca RS de tanta relevância? Então, como eu acho que foi por aprender dessa maneira, que nem na época foi com o Ricardinho Goulart, ficou acho que um período nos acasalamentos, e a gente, como se nunca levou um técnico, né, lá para fazer acasalamento específico para gente, aquele trabalho, que acasala tudo. Então, na época, foi o Ricardinho que acasalava, a gente trocava algumas ideias, ele me explicava o porquê disso, porquê daquilo, que nem eu falei, da consanguinidade, e a gente discutia alguns touros. Esse touro serve, aquele não serve. Aí eu também ajudava a dar o pitaco, falei, mas eu prefiro esse daqui, vamos arriscar nesse, uma coleta aqui, uma coleta ali. E na sequência, quando o Cadu chegou, eu troquei essa ideia com o Cadu e tal, e o moleque, Cadu também moleque novo, né? Eu acho também cheio de querer mostrar potencial, e eu achei fundamental isso também, dizer, não, pode... Eu tenho capacidade para fazer isso, eu acho fundamental, eu dou muito valor a isso, quando a pessoa acredita em si mesmo, tem aquela confiança. Eu conheci o Cadu da época que ele fazia o estágio no Seu Carlos de Muradás, que eu andava muito no Seu Carlos de Muradás, então ficou desse mesmo passo. Então hoje, especificamente, é lógico que a gente escuta muito, a gente escuta Heitor falando, quando compra uma vaca, casar aquela vaca, assim, o Ademir mesmo, no começo, frequentava muito a RS, foi um dos primeiros, assim, e a ter acesso comigo, ele e o Mafra, quando eu trabalhava com o Mafra, então foram as duas primeiras pessoas que me apoiaram demais no começo também, presente nas vendas dos meus animais. Ele agarrava, mesmo trabalhando com o Mafra, ele agarrava e falou, Beto, vou te ajudar nisso. Então, Andemir foi uma pessoa também fundamental aí para a RS e tudo. E próprio Arnaldinho mesmo, um dia que da Parla, que nós vamos chegar no assunto, na sequência, com certeza, a primeira compra, quando eu comprei a Parla, a gente já, quando se encontramos no banheiro, o Arnaldinho falou, agora você vai usar caiaque, até então não era usado caiaque na Parla, agora você vai usar caiaque nessa vaca, está precisando, porque o caiaque ele navegou nas vacas Bitelo e a Parla está aí. Hoje no mercado, se nunca ter feito uma coleta com caiaque, né? Só usava um Big Ben. Isso. E aí tem todos os touros navega, então, João Faria, todo esse pessoal, a gente não leva para a fazenda, assim, eles vão, tudo, mas não leva lá esperando eles para fazer o casamento. A gente ouve eles, escuta eles em conversa, sentando, assistindo um julgamento, num leilão, uma coisa, aquela vaca você comprou ali, acho que acasala com aquela, então todos ajudam, então todo mundo tem sua contribuição. E falando do plantel da RS, se pudesse explicar um pouco sobre o projeto hoje em dia, de quantos indivíduos, quantas prenhez vocês fazem ao ano, os leilões que vocês trabalham, número de fazendas, como que está organizado assim toda a disposição do projeto? Certo. A RS começou com as fazendas Mato Grosso do Sul ali em Maracaju, depois foi para Cidrolândia. Na verdade começou Cidrolândia, falo Maracaju porque é mais próximo, mas é Cidrolândia e Maracaju. Então fiquei por um bom período, acho que até 2014 nas fazendas no Mato Grosso do Sul, com a criação toda ali, fiquei com a criação extensiva, fazia cria, recria, engorda, e aí fazia os embriões também todos ali. Na média, começamos no começo, acho que era 150, 200 embriões no máximo no ano, por um bom período. Depois a soja veio tomando conta, né? E aí a soja eu já comecei a arrendar, acabei com a cria extensiva, né? Arrendei tudo para a soja, o pessoal plantar. Não eu planto, eu arrendo até para o pessoal plantar, né? Os agricultores lá que plantam, a maioria são vizinhos das fazendas, então eles plantam soja lá. E a gente ficou com a estrutura de sede, de baias, que nesse período todo foi aumentando, foi fazendo mais barracões e tudo. Até o ano passado a gente fez mais 40 baias lá, então hoje a RS está com, se não me engano, são 110 baias hoje já, né, para a gente guardar os animais para fazer esse trabalho e para atender os leilões e atender também a nossa seleção, certo? E aí depois fomos para Niuaque. Hoje então fica as doadoras, hoje fica em Maracaju. O gado ele fica em Maracaju, gado de cocheira, e Niuaque ficam as receptoras. E a gente vem usando, né, os últimos anos, aumentando a quantidade de embriões, mas os últimos 2 anos foi os anos que a gente mais acelerou na questão de embriões. O ano passado acho que chegamos a uns 700 embriões, e esse retrasado, né, pariram, e esse ano tem, assim, da metade do ano para cá, a gente deve fechar aí, vamos dizer, no ciclo de 12 meses, aí, em torno de uns 1.400 embriões, 1.300, 1.400 embriões. Primeiro ano, assim, com volume alto, muito tempo, e a gente ficou trabalhando em torno de 400 embriões, aí, eu acho que por uns
7, 8 anos, aí em torno de 300 a 400 embriões. Esses últimos 2 anos que a gente acelerou bastante na quantidade de embriões. Até porque vocês já têm as matrizes, que é o mais difícil ter hoje em dia, né? Vacas de tanta qualidade, tem que realmente colocar elas para trabalhar e o que só valoriza as vacas e facilita a venda nos leilões, né? Essas fazendas que a gente levou gado para Niuaque, então foi aquele negócio de desfazer dos animais, aí foi aquele negócio, foi fazendo, para isso a gente não tinha mais área, então teria que desfazer do gado de campo para a gente colocar mais receptor. E aí foi feito gradativamente isso, né? E aí chegou um momento que a gente conseguiu fazer e substituir uma boa porcentagem de vacas a campo para transformar em receptora. E falando dos leilões, Beto, fala um pouco de quais leilões vocês têm ao longo do ano, os presenciais. Estamos chegando agora no Noite dos Campeões, que é um dos leilões que vocês são muito fortes. Então, explica um pouco pra gente, pro pessoal que está assistindo. A RS hoje participa de leilões presenciais, 4 eventos grandes aí que a gente faz de expressões, né? Que é a Noite do Leilão, é a Noite dos Campeões, que é o primeiro aí do ano, né? Um leilão espetacular. Noite dos Campeões não tem o que falar, né, cara? Quando eu cheguei na Noite dos Campeões a primeira vez, me senti uma sensação, uma energia maravilhosa. Os primeiros anos de criatórios da RS, com certeza, onde eu mais adquiri animais foi na Noite dos Campeões, no leilão Noite dos Campeões, no leilão Pontal Paraguaçu, que era feito em Londrina. São os leilões, assim, que eu encontrava os animais que eu procurava, assim, que tinha uma boa... Comprava em todos os leilões, lógico, mas eram os leilões que eu mais, com certeza, levei animais para dentro de casa. E esse Noite dos Campeões, depois com um bom período, se vier um sonho meu também, uma coisa assim, participei tanto, ouvia falar tanto dos Campeões, aí de repente chegou um momento do convite, então foi espetacular, isso também foi sensacional, hoje fazer parte. Desde quando? Desde quando que vocês fazem parte do Noite? O Noite vai ser, esse ano é o quinto ano, né? 2021, acho que foi o primeiro, foi na venda da Parla, né? Parla. Na pandemia, foi 2021. Sexto é o 5º ano da RS na Noite dos Campeões. Se eu não me engano, é o 5º ou 6º ano. Agora você me deixou um pouco em dúvida aqui, mas acho que é o 5º ano esse. Então, mas quando eu recebi o convite, fiquei elogiado, porque era um sonho, né? Tá um leilão desse porte, dessa magnitude, né? Acho que é super tradicional. Então, a Noite dos Campeões está chegando aí. Aí nós temos, em seguida, um leilão que surgiu ano passado, que foi o Allianz Days, né? E esse ano que vai ser dentro da Arena da Baixada, lá em Curitiba. Curitiba volta aos palcos dos leilões. Eu promovi leilões lá em 2010, 2011, depois nunca mais teve leilões dentro de Curitiba. E o povo cobra até hoje, cadê os leilões aqui em Curitiba e tal? Teve esse problema todo de não entrar animais. E os leilões, todo mundo sabe, os leilões com animais presenciais é outra energia, né? É diferente, é outra energia. E o que vocês estão preparando para esse leilão? Assim, o Allianz já foi um espetáculo ano passado, mas acho que até em questão de layout, organização, esse ano lá na Arena da Baixada tem tudo para ser ainda mais impressionante, né? O que vocês estão preparando para a família leilorista? A gente está preparando um grande evento também, aí se Deus quiser vai ser bem legal. Acho que a estrutura que a gente falou, a logística do Arena ficou muito mais viável. A gente fez uma visita já com o pessoal da Programa Leilões, com os outros promotores, e a questão da logística vai ajudar demais, entendeu? Então, esse ano o leilão é no estádio mesmo, é dentro do campo, lá na Arena foi... No gramado? No gramado. O leilão desse ano vai ser no gramado, então acho que isso foi bacana e aí tem mais novidades que daí tem que deixar para frente. Combinado, vamos estar lá, se Deus quiser. É isso aí, deixar mais para frente aí. Ô, Beto, e você mencionou sobre a Parla. Tem mais um leilão, né? Leilões, daí tem em outubro, o leilão com o Bruno Abreu, né? Durante a Expoinel Nacional, que a gente faz um leilão bacana lá também. Também tive o prazer e a honra de ser convidado pelo Bruno participar junto com essa pessoa maravilhosa que é o Bruno, né? Uma pessoa que a gente tem uma certa ligação, sim, porque se demos muito bem, assim, e admiro muito o perfil dele. A gente tem um perfil muito parecido, assim, na questão de criação também. Então, ele me convidou, aceitei de bate-pronto, assim, por convite sair dele, assim, uma pessoa que também é muito amigo e faz parte, assim, também de exemplo a gente no nosso criatório. E o Cataratas, no final de ano aí, que é um espetáculo aí, né? O leilão que esse ano vai para a 3ª etapa, né? Daí tivemos os 2 primeiros eventos. O primeiro que foi um sucesso,
que a gente surpreendeu. Aí o segundo veio e superou tudo, todas as expectativas, né? Até hoje o leilão com o maior faturamento da história do agro brasileiro, né? Então, e tudo aconteceu muito natural, foi muito legal, muito bom. Foi um leilão realmente leve, né? Leve, o leilão que veio... esse leilão, a ideia do Cataratas foi, na realidade, nem foi minha de começo, foi do Maurão Cristianini. Na época ele me convidou, quando ele criava, né? Ele falou, Bavaresco, nós vamos fazer um evento lá no Cataratas. Só que nós não conseguimos fazer, e a gente promoveu em Curitiba, em Campo Grande, 2 leilões, que era a Força da Raça MS, eu e o Mauro Cristianini, porque foi bloqueado, não entrava animais no Paraná. Então não tinha como fazer lá. Eu falei, cara, um animal... Você fazer um leilão grande, um leilão bacana, tem que estar um animal presencial, não tem como. E não podia, a gente fez os 2 leilões em Campo Grande, esperando essa abertura de fronteira. Nesse período o Mauro também parou, foi para lá, mudou um pouco a direção da criação do Elite, foi mais para o campo, foi mais fazer touro, optou por essa coisa. Até hoje ele compra Elite também, mas ele deixou de participar tão ativamente disso e ficou esquecido, ficou em segundo plano devido à pandemia, né, esse negócio tudo, e a gente parou. E aí quando retornou a abertura a possibilidade de chegar gado no Paraná, eu peguei e falei, eu cheguei um dia, chamei o Paulo Horto, fomos numa reunião, chamei o Paulo Horto, o Heitor e o Ademir, lá na Programa Leilões, num dia no leilão virtual meu, chamei eles e falei, eu quero fazer um leilão Cataratas, lá dentro de Foz do Iguaçu. Preciso fazer um leilão lá agora, tem a possibilidade já de entrar animais, não tinha liberado 100%, mas tinha a possibilidade de chegar os animais lá. E aí a gente pegou, daí nisso o Heitor na hora pegou, acho que foi na hora, até naquele momento, logo em seguida, a gente conversou bastante aquele dia, achou bacana, eu não lembro exatamente, mas o Heitor logo em seguida já ou no mesmo momento ali, ele falou, cara, a data, porque nós não tínhamos data, né? Ele falou, a data, no final de novembro, a data da HVP, que tinha liquidado o plantel, essa data vaga, a Casa Branca quer para ela essa data, já reservou para ela, e se você aceitar a Casa Branca, assim, nós podemos fazer junto. Para mim, falei, meu Deus do céu. Falei, se a Casa Branca me aceitar, né? Porque para mim, espetacular. Tive ideia, mas com uma parceria melhor ainda. Eu queria marcar data, queria marcar, ia ver alguém para fazer junto, com certeza. Hoje os leilões divididos são muito... Divide a responsabilidade, eu acho que é fundamental. Deu muito certo. E aí, cara, com esse negócio, eu falei, uma luva, Heitor. Achei uma luva e realmente deu, assim, pelo formato também de criatórios, né? Você vê a Casa Branca, o período que ela entrou na raça, os investimentos que ela fez, tá fazendo a parte de criação, né? Você vê liderando aí no cenário como expositor, criador, né? Que é fundamental. Então, os estilos é muito parecidos. A gente sempre falou, assim, tem um estilo muito parecido de criar, né? De fazer o gado, fazer os animais, fazer... Então, deu, acho que essa energia, essa sinergia que deu tudo certo. E esses 2 eventos que nós já fizemos foram os 2 um grande sucesso. E agora, acabei pulando um pouco da etapa, mas falar da história da Parla, né? Que você comentou que o ano que você entrou no Últimos Campeões foi a primeira vez que... foi uma vez que a Parla estava sendo comercializada, mas falar um pouco da compra da Parla que você fez, que vocês adquiriram. Conta um pouco pra gente. Eu estava falando da Cartagena, que foi um auge da RS, mas a Parla com certeza deu um outro patamar. Mudamos de patamar completamente a RS com a aquisição da Parla. A Parla foi uma paixão desde o começo, né? Foi a primeira vez que a Parla foi vendida no Elo de Aço, lá, acho que foi no Elo, foi no leilão dentro da Mata Velha, né? Eu tinha comprado, foi muito legal. Na época eu andava com o seu Carlos Muradaz, né? Não sei se é da época de vocês vão lembrar. A gente começou a criar a Nelore na liquidação deles. A gente na comprou... liquidação, então. Então, o seu Carlos é lá de Curitiba. E aí eu ia nos eventos, alguns leilões, ele me convidava, ia junto com ele, pegava o carona e a gente sentava junto na mesma mesa. Aí um dia antes, nós estávamos num leilão lá e eu acabei comprando um embrião de um animal lá, de uma vaca. Eu estava na mesa dele, ele olhou para mim e falou... Você comprou esse embrião? Eu falei, foi eu que comprei, seu Carlos. Ele falou, cara, você está do meu lado, você vem comigo, por que você não pergunta? Porque eu estava foi a primeira ida em Uberaba. Você está aqui comigo, fala comigo, te ajudo. Esse embrião aqui você vai fazer, sabe o que, Bavaresco? Você vai comprar e você tem que cumprir. Então você compra, paga e fala pro cara nem te entregar.
para você não ver o que você comprou de errado, porque ele era muito... Quem conheceu o seu Carlos, conviveu com ele, sabe o jeito que ele era. Ele foi muito, falou, cara, que você fez um péssimo negócio, Falou, ó, você paga porque você comprou, mas fala pro cara, ó, não entrega, fica aí com você, pra você não ver, você vai chegar na fazenda, vai ver essa coisa que você fez errada e tal, tudo bem. Isso foi no dia seguinte foi o leilão da Mata Velha, e aí vendeu a Parla pela primeira vez. Eu não lembro a idade exata dela, mas acho que era 12, 13 meses, 14 meses, sei lá, se ela tinha essa idade exatamente. E foi no leilão. E eu estava novamente concentrado com o seu Carlos. E aí eu comecei, vi a Parla lá, cara, me fiquei encantado total com a Parla. E foi a primeira vez que eu tive em Uberaba. Foi a vez que todo mundo chegou e falou, ó, esse que é o virtual. Eu comprava na época a seu Linda, programa de leilões, que me atendia demais nos leilões, era o que mais me atendia. O Carlota me conhecia, por causa do Mato Grosso do Sul também. Mas o que mais conhecia era o Ciolim. E aí foi nesse dia do leilão, me apresentou todo mundo lá e aí entrou a Parla. E eu comecei a disputar a Parla. E foi. Aí o seu Carlos não tinha percebido que eu estava lançando. Aí eu tinha lançado 90 mil de parcela na Parla na época. E aí o pessoal veio, daí veio até o Paulo Horto ali na mesa, tá? Daí o seu Carlos olhou para mim e falou, é seu lance? Daí eu falei, era meu, 90 era meu. Descobriram 91, não é mais. Daí ele olhou para mim e falou, isso é vaca que nunca é cara. Ele falou, por que você não vai lançar mais? Eu falei, tá cara, seu Carlos. Ele falou, não, animal bom nunca é caro. Nunca. Esse animal não tem valor para ele, não tem preço. Eu falei, como assim, seu Carlos? Eu não entendi direito. Ele falou, animal bom, isso não tem preço. Isso aí pode lançar, que isso é vaca de homem. Isso é animal para você comprar, não o que você fez ontem. Aí ele falou, isso aqui é vaca de homem. Isso aqui você tem que comprar. Isso aí você nunca vai perder dinheiro no Bavaresco. Pode escrever isso, nunca perde dinheiro. Nunca é cara, pode lançar. Aí eu peguei e fui lançando assim, até 100 mil reais de parcela. Aí deram 101 e eu saí fora. Daí veio novamente o Paulo Horto, Mário Pereira, ali em cima de mim na mesa. Aquela pressão. Eu falei, não, agora chega para mim, parei. Aí o seu Carlos olhou para mim e falou assim, não, vai mesmo, tem certeza? Eu falei, parou, então tá, daí eu vou começar. Aí o seu Carlos disputou ela e foi lá 143 mil, se não me engano, de parcela. Depois ele montou um condomínio e comprou nessa primeira venda parte. E aquilo me chamou a atenção, assim, e ficou gravado o nome da Parla. E ela começou a ser campeã e tudo, e eu sempre fiquei seguindo a Parla em todos os outros leilões que ela foram vendida. Aí um dos leilões que ela foi comercializada, que foi na Rima, que foi a vez que ela vendeu mais barato ainda, né? Que formou um condomínio, acho que é Guadalupe e HVP, que é comprado. HRO também. Eu fui direto lá para comprar, falei, não quero nem se eu vou lá comprar. Hoje eu compro essa Parla, custe o que custar. Só que cheguei lá... A Parla estava uma dúvida, ficou um ponto de interrogação demais. Ela não se apresentou bem, ela estava magra, ela estava assim com uma respiração ofegante. E eu fiquei com muito medo. Aí, na época, quem estava comigo... Na época não tinha os clones ainda? Não tinha clone. Eu acho que não tinha nenhum clone ainda. O clone acho que foi na época do Vila, né? Nasceu como HVP. No Vila, é isso aí. Aí eu tava com muito medo, porque ele veio um cara e falou, cara, Beto, tá perigoso essa vaca. Não sei não, cara, não tá. Se você olhar para ela, você não via ela sadia. Aí eu fiquei com medo, lancei um pouco, fiquei com medo. Falei, cara, não. Me cortou o coração, porque... Eu fui lá de propósito para comprar a vaca, de qualquer jeito. Eu ia no leilão de qualquer maneira, mas a intenção era Parla, assim, porque foi desde a primeira vez lá eu queria. E foi acontecendo. E naturalmente, até que chegar o leilão da HRO, onde ela foi novamente posta à venda, que daí eu fui lá para comprar mesmo e passei o dia namorando e conversando, eu falei com o seu Jaime Pinheiro e tudo à tarde. E à noite foi, graças a Deus, foi abençoado com a compra da Parla. No momento que o mercado estava bem... Em dúvida, né? Em dúvida de tudo, estava todo mundo inseguro, mas eu não tinha nenhum mínimo de dúvida quanto à Parla. E foi o que aconteceu. E ela deu um salto do plantel na RS violentamente depois da Parla, assim, a RS se tornou outra RS com a Parla. E mesmo ela tendo sido vendida num valor um pouco abaixo do que a gente esperava por uma Parla, ela continuou vendendo prenhez normalmente, sendo o principal lote em todos os leilões de prenhez, né? Vocês conseguiram manter a valorização das prenhez dela, acho que sempre vendia em média de 10 mil de parcela, que na época era um valor... astronômico, e vocês pagaram ela muito rápido. Não, foi muito rápido. Eu fui lá na Bolívia vender, a primeira vez vender a expressão, saiu nos jornais da Bolívia, né? Foi convidado para vender lá, vendi o embrião da Parla lá por $96 mil. $96 mil na época, deu R$500 mil o embrião dela, né? Se não me engano.
coisa assim. E foi fenomenal. Então, ela manteve os preços, mudou os acasalamentos e ela só foi pegando gás. A vaca chegou lá em casa, assim, ela entrou numa a gente trouxe o pessoal, o Igor, que coletava ali. Parece que ela rejuvenesceu de um tanto a vaca, começou a produzir novamente. Aí vieram os clones também, nasceram os primeiros animais do clone bem, mas a vaca deu uma revitalizada violentamente. Foi uma bênção maravilhosa mesmo e tudo acho que aconteceu no momento certo e tudo, e com certeza a Parla deu um tombo, outra história da RS antes e um RS depois da Parla. E pensando assim, como vocês trabalharam ela depois da aquisição, como que foi a decisão de colocar ela à venda depois, abrindo para o mercado e depois novamente no ano passado, quando ela quebrou o recorde mundial? Então, de colocar no Noites Campeões, foi o primeiro leilão, o primeiro convite. Eu não pensei duas vezes em vender. Não podia chegar bambo, né? Não pensei duas vezes em vender a melhor coisa que eu tinha dentro de casa e era a Parla. Eu falei, e começou a ter as questões dos 50% ser mais do que antes. Era muito pingado um outro, né? 50%. Não tinha hoje que nessa quantidade, 50%, né? Era um outro animal que você via vendendo. E aí eu falei, cara, a gente vai ficar... Ela já tinha 2 clones, já tinha mais 2 clones nascidos, muito bons. Eu senti o momento e senti que ela merecia voltar para um palco também, assim, com esse novo visual, porque aquilo que tinha acontecido na última vez da venda dela, naquele momento, foi lindo, foi maravilhoso a festa que a HRO preparou, né? Nossa, Casa de Papel. La Casa de Papel, até hoje tem um guardado que lá para mim foi tem das cenas, uma nota então, até hoje das lá cenas também. mais lindas, aí eu vi isso que lembrou um pouco, né? E... A visita da dona. Lembrou um pouco, então eu achei que era o momento e tudo, e o convite da Noites Campeões, eu falei, não, nós vamos com 50% parte, a gente vai ficar com a genética dela, não vou dispor dela, mas eu acho que pelo leilão, pelo evento, a gente vai fazer, assim, a decisão não foi tanto, assim, tipo, tão difícil de ser tomada, assim, por causa do evento que era, eu achei que era o momento de ela botar ela e ter essa facilidade de você ficar com 50% dela, né? E depois, na venda do ano passado, quando a Parla já tinha morrido, vocês foram colocar apenas os clones à venda. Então, pensando desde o começo, de quando a Parla e os clones foram trabalhados, tinha uma desconfiança ainda muito grande quanto aos clones, né? Então, eu sempre, às vezes, vendia direito à aspiração dos clones, mas sempre com a garantia de uma prenhez da original. E depois vocês foram vender apenas os clones, né? Como que foi também essa tomada de decisão e como que foi a receptividade do mercado a estar investindo apenas nos clones da vaca? Que nem eu falei, eu acho que a gente sentiu o mercado, né? Você viu as filas das Parlas, o momento das filas da Parla. A gente sentiu esse momento também, o Gilbertoni também, eu entendi o lado, né? Ele promovendo um evento grande dentro da fazenda, dentro da casa dele. E ele convidou, falou, Beto, vamos botar 33% no animal, eu preciso desse animal para o meu evento aqui. Era, eu acho que o segundo, né? O terceiro evento dele também, nesse caso, eu acho. E acho que o segundo foi o segundo agora, que é o terceiro, coisa assim, ou era o terceiro, agora é o quarto, coisa. E eu falei, eu preciso desse ano, eu preciso da Parla. E a gente estudou também um momento, né? A dona voando, SMI, Catedral, todo esse aparato, tudo. Ela fez por merecer, eu acho que ela merece mesmo, de novo, tá no palco aqui com... o pessoal também, como que nós vamos passar essa informação, morreu a Parla e tudo, e ficar assim, tipo, eu acho que esse é aquele momento para dar uma revitalizada também, né? Porque os clones já começam, teve aquela desconfiança antigamente, mas graças a Deus você vê a produção dos clones maravilhosos, não só da Parla, como das outras vacas, vieram mostrando. Eu no começo era também meio resistente a isso, hoje eu vejo que esses grandes animais têm que ser o clone mesmo, porque estão produzindo tanto quanto, até melhor. Então, acho que vem na questão da genética. A própria dona, né? Um baita exemplo. Um exemplo da dona aí fazendo isso que está fazendo hoje. Então, a gente achou um momento e também aquela questão de dividir também. 33, você não vai ficar sem um animal. Você tem 4 clones, tem mais 5, na verdade, agora, né? Nasceu agora. Que a gente abriu
a venda do 5º clone, a aspiração foi no Cataratas, né? Foi uma venda super marcante também. Super marcante, tudo, e temos possibilidades de nascerem mais clones. Então, falei, tá certo, Murilo, e trocamos essa ideia e também chegamos a uma conclusão que os 33% dela ia fazer bem para tudo, para ela também, eu acho que para o plantel deles, para o meu plantel e para a própria Parla. Sim, e também teve um novo sócio aí que... Espetacular, São Pedro aí também é um investidor novo que está com potencial, está fazendo um investimento muito assertivo e está com o sucesso que tem aí com poucos anos de criação. E, Roberto, eu acho que também, não só dentro do plantel de vocês teve um antes da Parla e um pós da Parla, eu acho que a raça Nelore como um todo teve um antes da Parla e um pós da Parla. A gente vê, igual você falou aqui, os animais sempre quebrando recorde, fica, né, aquela frase que você falou, esses animais não perdem valor, eles só ganham. A gente vê essa história repetindo todas as vezes. A gente viu com a Dona, a gente viu com a Viatina 19, a gente tá vendo agora com a Courchevel, e tenho certeza que vai passar um tempo, ela provavelmente vai ser vendida de novo e ela vai quebrar o recorde de novo, porque são animais que marcam geração. E você que está no negócio há muito tempo, como é que você vê esses tipos de animais? É espetacular. Essa é uma coisa que nem falou, não é do dia para a noite, é uma coisa que acontece muito raramente. Eu comparo muito com um jogador de futebol, né? Nós tivemos o Pelé, Garrincha lá em 70, demorou quantos anos para nós ter lembrança de um outro craque forte, né? Aí Ronaldinho Gaúcho, fenômeno, demoraram quanto tempo para ser essas pessoas lembradas? Teve alguns outros no meio do caminho que bons jogadores, mas não que ficaram, não marcaram. Quem marcou foi o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo Gaúcho. De lá para cá, quem que marcou a história? O Neymar só. O Neymar, que podia marcar uma história maior, não está nesse... mesmo assim, uma diferença de 10 anos. Mas mesmo assim, uma diferença de 10, 20 anos. Então, muito longa. A Parla é uma coisa inexplicável. A Parla, com certeza, existe um Nelore antes e um Nelore após Parla. Isso é nítido. Se você buscar nos eventos, nos leilões, depois de filhas, netas, bisnetas de Parlas, os leilões virtuais, com certeza, 80% dos recordes vêm da genética Parla. Então, a Parla é um trem... a ser batido assim na questão de, lógico, mais idade. Você vê, demorou tanto tempo para chegar aqui, uma Viatina 19, tem uma Carina agora, que elas estão fazendo, a Viatina já vem se provando, a Carina vai começar agora, que podem marcarem, que tem tudo para ficarem cravadas na história que nem a Parla, mas até hoje a Parla existe um Nelore antes e um Nelore após Parla. E o engraçado também... Para mim, né, no meu caso. Não, a gente está de acordo. A gente concorda. E, por exemplo, a própria Carina, ela teve a Dama, mas que a Dama não foi tão espetáculo assim, e só depois, quando a Carina veio, que realmente marcou. Mas tinha consistência de Não, anos, exatamente. Né? Mas Isabel. A mesma coisa com a Viatina 19, que pra teve... a Viatina 03. Exatamente. Foram expoentes assim, muito melhores do que a mãe, mas que a mãe também produziu bastante. Exatamente, né? Mas muitas pessoas, eles ficam achando que o filho tem que ser melhor que o pai ou que a mãe. Não é assim, sabe? O pessoal acha que é instantâneo esse melhoramento, mas muitas vezes demora algumas gerações para realmente... Geralmente, é muito interessante o que você falou, porque é isso mesmo, a pessoa quer um imediatismo, e às vezes não é isso. Nós trabalhamos no melhoramento, a filha ser melhor que a mãe, mas não é sempre que acontece. Se fosse sempre, é tão prático, né? Nós fizemos muito isso lá na fazenda, a gente faz alguns acasalamentos para a gente guardar, para a gente ter abertura de sangue, para a gente pensar no futuro, ter uma sequência hoje, de base, né? Para ter uma criação de base. A gente tem um fundo de fazenda que a gente fala lá, e de acasalamentos que a gente faz isso, mas isso é muito interessante, foi muito bem pontuado mesmo, porque nem sempre o primeiro dá certo, a próxima geração dá certo. Falando um pouco, acho que da Carina, que vocês compraram ela lá no leilão da HRO. Da HRO também, outro leilão espetacular que só me deu muitas alegrias, vários animais comprados, a Eva, a Parla, a Carina lá na HRO. E foi um animal que fez algo que até então nunca tinha sido feito parecido, que foi ter sido realmente tetra em Uberaba, né? Só que a Carina, ela tem uma característica do pedigree que acaba limitando um pouco os acasalamentos, por ela ter tanto caiaque quanto landau. Você comentou dessa questão dos acasalamentos de base. Quais animais, com quais touros que vocês têm acasalado a Carina, e o que vocês esperam na Carina como matriz e como o impacto que vocês esperam nela dentro do plantel da RS?
Cara, em questão de especialidade no casamento, eu não sou. Então, acho que aí um técnico a mais poderia falar melhor que isso. Mas a gente tem buscado, você vê, tem uns acasalamentos dela do Bugre agora, que nasceram umas bezerras bacanas. Então, a gente fez alguns acasalamentos pro mercado, porque o mercado quer. Então, às vezes, não é o que você, às Acredita vezes... pro plantel, mas... Isso, mas porque o mercado. Então, a gente fez com o Bob, nasceram agora as bezerras com o Bob e tá se pregando. Pelo que a gente ouviu falar e tudo, ela já é a Karina, no caso, né? Ela já está se fazendo tipo o que a Aviation 19 provou, né? Que fica sempre aquela race maravilhosa, linda, campeã, mas e aí o que vai acontecer? E ela está mostrando, está acontecendo, tá aqui, tá provando tá na aqui, pista, né? tá aqui o que eu vim para fazer, a contribuição que eu vim dar para a raça. Isso que a Aviation 19 está fazendo agora, nesse momento, e acredito eu que a Karina, pela primeira leva desses 3 acasalamentos que nasceram até agora, que foram o Bob, eu acho que o Átila e a... Tem uma e o race boa no Bulgari. time da Casa Branca, Crioula do Cas. Isso, e o Bulgari, e Neru também, entendeu? Apesar de estar essa questão da consanguinidade, já se mostrou com esses 4 casalamentos espetaculares. Bezerras muito boas, lá em casa nasceram as primeiras, muito boa com o Bob, tem umas bezerras muito boas mesmo. Mas os acasamentos que a gente falou, que, né, o Bulgari, que foi feito na Ciagre, que já foram comercializados, acho que umas 2 ou 3 experiências com o Bulgari, que os criadores pediram esse acasalamento. Então, eu acredito muito, e essa bezerra nasceu muito boa já do Bulgari. Então, acredito que a Karina também, assim, vai fazer e vai dizer, não, eu estou aqui também, que nem fez a Aviation 19. Além de que eu tô dando a minha opinião, né? Não sei se tá de acordo, mas eu acho que a Karina, além da consistência genética que tem da linha VR por trás, né? É um animal que caminha muito pro animal moderno, né? É um animal mais mediano. O true type do Nelore, né? Além de ter a beleza racial, sabe? Tudo perfeito. É o animal mais perfeito que já vi numa pista de julgamento. Cara, É um animal mediano, né? Que conversa também com o campo. Eu também sou suspeito, porque é apaixonante uma race assim, diferenciada, ela tem algo a mais e não é por nada, né? Não é por nada que ela fez o que fez, porque ela realmente eu acho que é unanimidade também, aí dentro do meio da raça. Eu fui visitar a Casa Branca na semana passada, a gente viu ela na baia, coisa mais perfeita, impecável, é realmente impressionante, assim, o quanto que essa vaca tá num estado maravilhoso. Dá vontade de voltar para as Dá vontade. Coitada da geração que tá vindo, se tivesse que encarar ela. Karina, não, realmente, você vê uma coisa que a cada tempo, não é do dia para noite que se consegue, não é todo momento que nasce um animal nessa perfeição, nessa qualidade mesmo. E com certeza ela vai deixar seu legado aqui também. E, Beto, agora eu queria fazer um pouco do panorama que você trouxe no começo da entrevista, tanto da empresa quanto da agropecuária. Se pudesse falar de alguns pontos que você ou aprendeu ou você traz, faz um pouco dessa contribuição dos dois lados, de algo que trabalha dentro da fazenda, que você tenta levar para a empresa, e algo que você tem na empresa e tenta trazer para a fazenda. Então, são detalhes, eu acho assim, coisas que você identifica mínimos, que às vezes até você capta isso e nem percebe. Mas eu acho que as duas coisas me unem muito, 2 coisas que eu gosto, que eu faço com o maior amor. Você vê, eu tenho, quando atendo os fornecedores, né, o pessoal lá, até amigos meus também, supermercadistas, como é que faz? Eu vejo você direto indo para leilão, e as fazendas e tal, e aí os mercados que dão um serviço danado, né, e tudo, cara, e às vezes levo eles para a fazenda, e eles falam, cara, sei com isso daqui, cara, larga mão do mercado, fica morando aqui, sai, né, deixa. Eu falei, não, são 2 coisas que me completam, gosto demais. Eu tenho um mercado, eu sinto a necessidade de ir para a fazenda, fico na fazenda, tenho a necessidade de voltar para dentro do supermercado, né? Então, são 2 coisas que me completam demais, 2 coisas que eu gosto. E a gente leva o aprendizado, assim, com certeza, dos 2 lados. Você utiliza no dia a dia, nas situações que acontecem num segmento, nas situações que acontecem no outro segmento, e você leva isso tudo com aprendizado. E, com certeza, você implanta nos 2 lugares.
Mudando um pouco de assunto, Beto, acho que uma coisa assim que quem vai nos leilões, tanto da RS quanto de demais criadores, a gente se vê sempre você recebendo muito bem o pessoal, sempre interagindo muito com os outros criadores e sempre com sua esposa do lado, a Simone. Você comentou dessa trajetória desde o começo da sua jornada. Como que é, assim, para você esse papel da família estando junto com você nos negócios, apoiando, e também essa relação com os amigos do Nelore, que por mais que seja um mercado onde cada um tá competindo de certa forma, mas também tem uma integração muito bacana. Se você puder falar um pouco dessas relações interpessoais, que acho que todo mundo que te conhece fica muito bem impressionado, assim, pela sua pessoa. Eu acho que a gente tem que dividir o extra-campo, né? Isso aí, com certeza, é saber você dividir e às vezes, ter aquele gosto amargo e você digerir, né? Você ter o mais rápido possível digerir as coisas que você não concorda, o que você acha que não foi justa, mas eu sempre fui muito assim. Eu só penso no positivo, só quero ficar com coisas boas. Então, coisa que não tá legal, eu já passo por cima, atropelo, deixo para trás e vou superando. Penso no lado bom. Mesmo quando falando, mas que não foi negativo, aquilo não, foi bom. Deixa, se é para ser, vai ser. Acredito que tudo tem seu propósito, tem seu, que a gente falou, é um aprendizado também, tem tudo como se agir, às vezes isso vai te ensinar, não é o que se queria, mas na sequência você vai conseguir agir de uma forma diferente e vai te levar. Você tem que pensar que aquilo ali tem que tirar o positivo daquilo. O relacionamento é normal, acho que isso aí é personalidade da gente, não é como se diz... Tem, você querer, é coisa que é meu mesmo, adoro. Não é forçado, é algo natural. Não é forçado, é o natural, né? Eu adoro ficar com as pessoas, me encontrar. Às vezes, quando demora muito tempo, sem um leilão, chega ali, encontrar todos os amigos, os abraçar, dar um oi, fazer uma brincadeira e tal. Acho que isso é da personalidade da pessoa mesmo. Isso vem da gente. Sempre fui muito... de conversar, de fazer amizade, de ver a Simone até mesmo fala, meu Deus do céu, volta e meia a gente está no trânsito, assim, dá um acidente, para no trânsito, já desce do carro, daqui a pouco já está com uma roda de pessoas batendo papo, falando e tal. Falei, cara, como é que você consegue? Eu falei, cara, eu não fico aqui parado e já falo de uma coisa, já vai emendando uma conversa na outra e sou muito desse tipo. Então, como se diz, é a personalidade mesmo minha, eu acho que na questão de ter essa questão e a educação também de família, assim, né? Meu pai e minha mãe sempre muito, assim, de respeitar ao máximo as pessoas, fazer, cumprimentar e sempre ter essa parte, assim, também foi... Eles me deram muito essa educação lá do berço mesmo. E, Beto, quais são agora, a gente tá falando dos últimos 20 anos da RS, quais são os projetos para os próximos 20 anos? Onde vocês querem estar daqui 20 anos como plantel? Quais são os próximos desafios, ou o que vocês acham de desafios da raça também? Sabe, um panorama geral do que você espera para os próximos anos. Cara, o que a gente espera é dar continuidade de tudo, assim, sempre aprimorando e fazendo o que a raça faz, o que a raça pede, o melhoramento. Para você fazer um diagnóstico, fazer um cronograma, fazer assim, a longo prazo, do Nelore, a gente tem feito tipo essa questão, a gente se preocupa muito na questão dos acasalamentos. A gente tem tentado fazer uns touros dentro da fazenda para abrir essas questões, pedigree, sangue, né? Tem o King Air, que tem uns animais dentro de casa, bacana, o Dodge Ram, que foi começado a usar, deu uma parada, mas hoje a gente já vê muitos animais, filhas do Dodge Ram, botando animais em pista. A gente ainda acha que quem fez o casamento, e a gente sabe que tem grandes criatórios que têm animais guardados aí para fazer os acasalamentos de vacas, para fazer acasalamento em filhas do Dodge Ram que estavam esperando, porque tem seu prazo, tem seu tempo, né? Então a gente sabe, entende. Não é imediato o negócio. Não é de imediato. A gente voltou do Dodge Ram, para ter uma ideia, ela voltou hoje para a Central para fazer sexado, para abrir essa opção, certo? A gente hoje mesmo em Avaré teve 4, 5 filhas
de filas do Dogean sendo premiadas, muito bem premiadas, na própria Expoinel Nacional agora, que aconteceu também, a gente viu Teve isso. filhas dela que foi campeã. Nós, isso, já teve campeãs. Nós temos as filas da fila da Helena, maravilhosa, que vendeu no Allianz também. Primeiro prêmio, ficou em quarto no campeonato. E a gente já tem algumas netas do Dogean, no caso, que estão começando a participar, vão participar de pistas e as vacas deram leiteira, corrigiram o dorso. O King Air, que infelizmente perdeu precocemente, mas era um touro que também, filho da Brise, era Landau na Brise. Até por ser um irmão do Dogean, só que o Dogean é Logan e ele é Landau. E também é um touro que eu acho que poderia contribuir. E a gente está tentando, lá atrás botamos o presidente, que vinha meu primo do King, do caiaque. E tem mais uns 2 lá que a gente está testando agora. A gente está tentando fazer alguma coisa. Às vezes dá, às vezes não dá, mas a gente tem que procurar fazer. Eu falei, Cadu, isso e usar casamento de algumas vacas para abrir o sample, para a gente voltar a usar os pedigrees aí do Landau e do caiaque, certo? Esse é um dos quesitos. O que vai acontecer hoje, a tecnologia, as coisas estão tão avançadas, tão imediata, cara, que é difícil você programar muita coisa assim a longo prazo. Eu acho que tem que fazer essa base, pensando nisso daí, nesse sentido aqui, e as coisas vão surgindo gradativamente, mês a mês, ano a ano. No nosso caso, acho que ano a ano, porque nós temos essa natureza, né, dos 9 meses de nascimento e tudo, a gente tem que aguardar um pouco mais, mas é seguir os passos que a gente vem seguindo. Essa quantidade essa, acho que continua nessa questão de fazer aí os seus 1.500 embriões, que foi a meta que a gente pôs, e esse ano a gente conseguiu, e continuar aí para o próximo ano nisso daí, e tentando sempre aí fazer o melhoramento mesmo, que é o que a gente buscou desde o começo da criação. E eu acho que também é muito importante, porque a gente está num momento da raça onde tem muitos 3 fatores, que é o investidor, o criador e o selecionador. E esse trabalho que a RS faz do selecionador, de realmente não só fazer animais para o mercado, mas fazer animais para a raça, eu acho que de extrema importância, e cada vez mais é importante que tenham trabalhos como o de vocês, como o da Casa Branca, entre vários outros, mas porque os investidores, eles são muito importantes, lógico, não tirando o mérito, mas até ajuda a comercialização e tudo mais, mas esse trabalho do selecionador, de abrir o sangue... O investidor precisa desse selecionador. Exatamente. E são os principais plantéis com maior bagagem, mais anos de história, que normalmente vão tirar esses grandes reprodutores que vão fazer história. Acho que o investidor, ele tem o foco de ter esse retorno financeiro com uma capacidade um pouco mais limitada, operacional. A gente até coloca, eu mesmo coloco algumas traves quando algum cara que quer investir. Muitos me procuram para investir. Nós tivemos um exemplo lá no Cataratas mesmo, né? O Silvio Pri aí, um grande colega, que ele comprou muito, investiu tudo mais, sem a gente botando as letras certinhas de como fazer, de como que dar esse suporte para ele, porque nós vamos dar nós temos que dar o criador que tem esse suporte para dar o suporte para ele ter esse retorno, o retorno do investimento deles com essa alicerce dessa raça, com esse trabalho que a gente faz aí de longo prazo, de ter essa genética aí, como se diz, com bastante consistência, né? Não, com certeza. E agora, Roberto, a gente está querendo entrar num quadro final, que é um oferecimento da CB Genetics. De novo, não perde tempo, tá precisando seminar seu gado, entre em contato com o pessoal da CB Genetics ou com a gente do Podpack, para poder ter acesso ao catálogo, os touros que estão à disposição, Angus, Brahma, Cimental, Ultra Black, próprio Nelore. Então, do que você estiver precisando para fazer cruzamento industrial ou gado puro, entre em contato com o pessoal da CB Genetics. Esse quadro é um quadro bem tranquilo, como se fosse um bate-bola, o que vier na sua cabeça você responde, pode ser? Pode ser. Momento mais marcante dentro da pecuária. Compra da Parla. Um conselho pro Roberto de 20 anos atrás. Conselho pro Roberto de 20 anos atrás. Faça mesmo. Faça o mesmo que você fez há 20 anos atrás. Se o Roberto de 20 anos atrás estivesse assistindo o podcast de agora e vendo você de agora, o que ele te diria?
Eu acho a mesma frase. Falaria, ó, fez o que você fez o correto, acho que tá aí, é isso mesmo, o que você planejou, o que você esperou, tá correto. Então, acho que faria a mesma coisa, falaria a mesma coisa. O melhor conselho que você já recebeu? Faça o que se goste. Faça o que você goste. Onde você quer, não adianta fazer porque alguém está dando certo em tal lugar ou em tal segmento, você querer ir se você não gosta. Faça o que você goste. Família. Sempre, alicerce, tudo. Deus. Deus. Fé. Acho que o caminho de tudo, né? Ele que dirige tudo e com certeza a gente tá, eu por mim, tô com certeza com essa fé que a gente tem, essas bênçãos que recebe também, tudo. Eu acho fundamental. Um touro e uma matriz da nova geração que você acredita muito. Nova geração, de quando essa nova geração? De agora que tá surgindo, que tá nas pistas de julgamento, tá surgindo agora. Karina. Bob. E o principal animal da marca DRS que te marcou? A Liaca. Liaca da RS. Animal, a Alegra da RS. A Liaca tem mais história, né? A Alegra também é um animal que eu acho que... Infelizmente perdeu cedo. Injustiçado, né? A hora que era pra ela correr pro abraço, aí teve a infelicidade de... Tava levantando o voo, né? De perder, né? Nasceu, ela acabou... eu acho que deitando-se no bezerro, perdeu o bezerro na hora que ela ia ser e merecia tudo, que ela tinha todos os predicados para ser uma grande também, e foi, né? Tá fazendo, tá mostrando, então, dois animais. Aliás, por um histórico, assim, que vem hoje, que você pega, lembra mais, por causa de tudo que é catálogo também, apesar da Alegra mas o caiaque tá aí, né? Líder há 10, 12 anos no sumário, os quase dispararam, então a Liaca, sem sombra de dúvida. E se fosse para escolher só um animal para casar a Parla, quem que seria esse touro? Para casar a Parla. Caiaque. E para fechar, um conselho para a nova geração ou alguém que está entrando agora no mercado da pecuária de elite, pecuária seletiva, qual seria esse conselho? Cara, se você gosta, se você sente atração, se você acha que é um negócio que você quer, faça com calma, não apresse, porque ele tem o seu período. Mas não tenha dúvida que bem feito, bem trabalhado e segurando, seguindo, bem orientado, você vai ter o resultado. Não tem seu tempo, mas se você gostar, pode apostar que com certeza você tem resultado. Roberto, muito obrigado. Em forma de agradecimento, a gente tem uma camiseta. Uma camiseta do Podpack. Ótimo. Se puder mostrar pro pessoal na câmera aí também. Ó. Pra cá? Essa aqui. Aqui, ó. Se eu tivesse pegado hoje, eu ia fazer o programa com ela aí, ó, gente. E eu sou um dos grandes usuários de roupas da reserva. Espetacular. Tem o gerente lá do shopping lá em Curitiba, a gente vai lá, meu amigaço e tal. Eu gosto muito, com certeza vocês fizeram uma boa escolha. Parabéns. Muito obrigado. E em breve vamos ver se a gente lança algum modelo comemorativo da Parla também, né? Vamos, foi uma boa, ótima ideia. E também o boné da VRGen, dos nossos patrocinadores. E também um boné do Podpack. Pode escolher aí. Pode escolher um dos três. O preto é um dos novos. Mas também tem os dois clássicos. Eu acho que vou nesse daqui, então. Vou fazer mais clarinho. Aí, maravilha. Ô, louco. Isso aí já... A oportunidade, obrigado. Agradecendo já um monte de brindes aqui. Obrigado aí para vocês. Sucesso. E mais uma vez, parabéns pela essa iniciativa de fundamental para a nossa raça. Hein? Muito obrigado mesmo, Roberto, aí pela disponibilidade, estar compartilhando com a gente mais de 20 anos de história aí junto com o Nelore. E você, assim, principalmente nos últimos anos, tem feito um papel fundamental, principalmente para esse pessoal que está entrando, sempre recebendo de braços abertos. E tá agradecendo, assim, a disponibilidade mesmo. Eu que agradeço. Gente, vocês sabem, toda semana a gente solta entrevista completa, tanto no Spotify quanto no YouTube, não perde tempo. Segue a gente. E ao longo da semana, os cortes no YouTube Shorts, no caso, no Instagram, no TikTok.
Se você quer ser um dos nossos parceiros, patrocinar o Podpack e mostrar um pouco da sua marca aqui no podcast da Pecuária Brasileira, fica à disposição, entre em contato com a gente, não perde tempo. E, Léo, muito obrigado pela semana. Roberto, Gustavo. novamente, Show. muito obrigado. Valeu. Um abraço. Uma boa semana a todos. Abraço. Na qualidade, a gente não tá perdendo muito. A gente perde na quantidade, porque nos Estados Unidos são 80 anos de trabalho genético dos touros de pulo. Aqui no Brasil, o André Messi, que foi um dos primeiros, tem 25 anos trabalhando na genética. Então, os critérios do touro: pulo, a altura que ele ergue as suas patas dianteiras; coice, a verticalidade das patas traseiras; intensidade, intenso ou não; dificuldade e mudança de direção. E o competidor é avaliado no controle, se ele tá se mantendo numa posição neutra no centro da montaria; o ritmo dele em cima do touro, se ele tá no mesmo timing acompanhando os movimentos do touro; e se ele quiser uma pontuação a mais, mostrar que ele estava dominando a situação, ele pode se expor, que é levantar uma das pernas, diminuindo a área de contato que ele tem com o corpo do animal. Isso é, então, às vezes, a física. Quanto menos área de contato, menos controle você vai ter, maior é a dificuldade de chegar até os 8 segundos. A constância, às vezes, vale muito mais do que uma explosão de muito sucesso. Muito estratégico quando ele foi campeão mundial. Ele foi pontuando, somando. Ele sabia que não ia cair. Nossa, quando você vê Silvano Alves e Simão do Touro, você sabe, agora aposentou, mas não caía de boi. Um dos melhores da história, com certeza. Então, ele acabou não vencendo uma etapa, mas a constância dele levou ao título mundial. Então, também tem esse ponto. A constância, às vezes, vale muito mais do que uma explosão de muito sucesso. Bushwhacker, o melhor touro da história do rodeio mundial. Ele chegando, descendo do trailer nas baias antes de entrar no corredor de embretamento, tava lá, quietinho, tranquilo. Só faltava dormir. Na hora que entrava no corredor, mudava a postura. Ficava armado. Já sabia o que ele tinha que fazer. Ficava mexendo sempre a orelha. Escutando, preparando, focado. A inteligência desses animais é bonito de ver. Os competidores ficam mais animados. Dá vontade de pegar, às vezes, 15 horas de estrada pra montar 3 dias, porque vale a pena. É a paixão, mas também é um jeito de se sustentar, mudar a vida desses meninos que, muitos deles, a gente sabe, muito humilde, muitas vezes não tem nada, e o jeito deles sobreviverem é montando em touros. Porque quando você tá lá em cima da Sharkade, você sente o público gritando. E também, uma coisa que eu percebi é a linguagem que tem que ser usada muda um tantinho bom. O povo que tá no rodeio, eles podem não ser experts, mas a maior parte deles conhece alguma coisa. Então a gente pode usar uma linguagem um pouquinho mais do rodeio mesmo. Usa mais contramão, na mão, pranchô, boi duro. A montaria em touros é o esporte mais radical do planeta. Então, o pessoal que gosta de adrenalina, o skatista, o surfista, o povo que pula de paraquedas, esse povo que adora adrenalina, vendo um cara de 75 quilos enfrentando um animal de 1 tonelada, aquilo é a maior adrenalina que existe. Com uma mão só. Com uma mão só, uma cordinha trançada, cara, é uma coisa de louco. A gente vê nos Estados Unidos, a NFR, que é a final do rodeio mundial. Todo mundo lá está fazendo parte do maior evento de entretenimento do mundo western. Lá tem sela americana, laço individual, breakaway, laço em dupla, bareback, 3 tambores, montaria em touros. Tem tudo e todo mundo lá tá curtindo, porque eles sabem que o que é bom para uma modalidade vai agregar no todo.